cumprimentos a todos os expositores e, portanto, a gente tem aí dois painéis que nos levam a esse terceiro, que é o grande desafio, né? De como que a gente consegue, portanto, encontrar essa governança, né, aí à luz do Pacto Federativo. Queria convidar todos vocês para, como o Murilo disse, nos acompanharem. Nós estamos nas redes sociais como @DireitoJá, Fórum pela Democracia. Inclusive, estamos recebendo aqui diversas perguntas, diversos questionamentos. É claro que, pelo formato desse painel, a gente não consegue responder durante ele, mas nós vamos levar ao nosso site depois os principais questionamentos e faremos esse debate através dele. Então, nesse momento, eu convido aqui para a coordenação do nosso terceiro e último painel. Depois nós teremos o encerramento pelo governador Camilo Santana, e no terceiro painel coordenando o ministro Nelson Jobim, com o tema O Pacto Federativo e a articulação necessária para o enfrentamento da pandemia. Ministro Nelson Jobim, muito nos honra a sua participação no nosso Fórum pela Democracia Direito Já, e muito obrigado aí por toda a sua contribuição na construção desse webinário. Obrigado, Fernando. Bem, vamos direto ao assunto. Agora, eu tenho um pouco de medo com esse nome pomposo, Pacto Federativo e a articulação necessária para o enfrentamento da pandemia. Nós temos que sair fora das generalidades. Eu não gosto da expressão articulação. Toda vez que eu assistia a expressão articulação, sempre estava alguma coisa errada, o que não estávamos fazendo. Então, eu creio que nós devemos, e fundamentalmente o Direito Já, trabalhar num planejamento estratégico. Fixar um planejamento estratégico para toda a situação da federação. Claro, entendido estratégia, nesse caso, como a transformação de objetivos e aspirações em capacidade. Levando-se em conta aí o quê? O tempo, o espaço e a escala em que deve se fazer. Então, eu diria o seguinte, nós temos 6 questões a serem enfrentadas. As 2 primeiras, o doutor Burattini fez uma belíssima exposição, mostrando, inclusive, uma série de trabalho, enfim, de slides sobre o assunto. O primeiro juízo a nós formularmos para montar esse planejamento é um juízo objetivo. Como está a situação da pandemia? Aí o doutor Burattini nos deu lá um levantamento completo. Esta é a situação da pandemia hoje. Um retrato, não um filme, mas um retrato. Um segundo juízo é um juízo de probabilidade, ou seja, como ela estará se continuar no estado que se encontra, em termos do seu combate. Burattini, doutor Burattini, fez a mesma análise e juntou isso muito bem. E depois vem um juízo de necessidade, claramente. Como deverá ser, ou seja, em cima da probabilidade do que é e do que será, o que deverá ser. E aí nós temos que trabalhar entre o ideal e o possível. E aí vem um ponto fundamental, que é o operacional, o juízo operacional, a formulação do que deve ser objetivamente feito, antes de perguntar quem deve fazer. Se inverter a pergunta, não vai sair nada. Então, eu creio que, formulando o que deve ser feito objetivamente. Vejam bem, foi dito antes que nós teríamos 3 grandes problemas: transmissão, tratamento e economia. Em relação à transmissão, como vamos tratar o problema da transmissão? Através do lockdown? Sugeriu-se aqui um lockdown nacional. Mas essa nação é um continente. E será que o lockdown e o trabalho de mobilização social deve ser distinto de São Paulo, com a imensa população que tem, com Santa Rosa do Acre, por exemplo, ou mesmo em Iranepé, no Amazonas? Deve ser esse o mesmo tratamento ou é um juízo que o prefeito deva ter? Então, eu creio que nós podíamos estabelecer linhas de como evitar paralisar a transmissão. Está nisso tudo o objetivo da vacinação. Agora, observem bem que o nosso Nabil fez uma observação importante.
Quando se fala em que vamos vacinar os idosos, mas parece que todos os idosos vivem nas mesmas condições, o que não é verdade. O próprio Nabil nos disse que ele já assistiu, enfim, 4 lugares, um lugar, uma sala, ou um imóvel pequeno, com uma sala só, vivendo 5 ou 6 pessoas. Será que esses não podem ser privilegiados na regra da vacinação? Ou terão que ser vacinados só aqueles que são os maiores de idade da classe média? Eu, por exemplo, já fui vacinado. Mas não estaria eu preterindo outros que precisam face às necessidades que têm? Bom, eu acho que nós temos que pensar nisso. Ou seja, ligar o problema da vacinação com a necessidade objetiva decorrente do estar vivendo e onde viver. Ou seja, levar em conta o espaço e o local, como também a escala. Isso vocês é que precisam fazer. Precisamos botar uma coisa, um quadro, dizendo o que temos que fazer em relação à vacinação. O transporte coletivo, por exemplo, eu não posso ter uma ideia do transporte coletivo de São Paulo com a mesma Santa Rosa do Acre, ou com Irapé, ou com Amapá. Não é a mesma coisa. Ou seja, precisamos dar espaço para a autoridade local, principalmente o prefeito municipal, e também junto com o governador, possam ter esse desenho. A professora, a doutora, eu li um trabalho extraordinário, publicado pela doutora Priscila Cruz sobre educação. Será que nós vamos fazer lockdown total e esquecer que precisamos ter aulas? Logo, se precisamos ter aula, como diz a professora Priscila, ofereça-se, então, e defina-se o que tem que fazer. Ela diz isso num artigo do Estado de São Paulo, sobre aceleração dos professores, distanciamento físico, etc., etc., estabelecer um planejamento para a educação. O mesmo se diga em relação ao tratamento da Covid, o tratamento da pandemia, ou seja, a nossa infraestrutura hospitalar. E é distinta, completamente distinta com as várias lugares da federação. Não podemos ter uma regra geral única. Precisamos ter escalas que possam ajustar a necessidade sobre isso. No curto prazo, diz o professor Boratini, nós teríamos a necessidade da vacinação, ok, mas como, quando e quem? Ou seja, estabelecer regras, claro, respeitar a ciência para isso. E depois disso, nos perguntar, elencado tudo que tem que ser feito, objetivamente, perguntar a quem compete o que deva ser feito. À União, aos estados e aos municípios. Distribui-se, portanto, essas tarefas objetivas aos 3 itens da federação e depois verifica-se o que isso significa no Pacto Federativo. E quando se fala em Pacto Federativo, tem coisas curiosas. Por exemplo, na legislação brasileira, da Constituição brasileira, é competência comum da União dos Estados e Municípios cuidar da saúde. Como é que isto? Vocês acham que o governo federal vai decidir sobre o transporte público numa cidade como Caçapava do Sul, do Rio Grande do Sul? É o prefeito municipal que tem que definir isso. Então, eu acho, meus caros, que nós devíamos estabelecer esses 6 eixos e, em cima desses 6 eixos, o grupo, o direito já, formatar um planejamento estratégico definindo o que fazer. Aí, depois de definido o que fazer e definidas as competências de quem tem feito, vamos falar nas obrigações de articulação. E se alguém não quiser fazer, quem poderá fazer no seu lugar? Porque a pandemia não espera. Não espera. Eu creio que, e vejam bem, eu também acho que nós não podemos, nesse planejamento estratégico, politizar isso. Porque nós vamos encontrar servidores públicos, autoridades públicas de todas as raízes políticas partidárias. Deixe o problema da política para a Câmara e para o Senado. Deixe o problema da política para a CPI, e lá também vai ser bem cuidado. Agora, se nós colocarmos e começarmos a identificar os culpados aqui nesse projeto, porque nós não vamos construir o futuro meramente retalhando retoricamente o passado. Então, eu acho que nós podíamos trabalhar nessa linha,
já tem algumas decisões do Supremo que mais ou menos definem o problema das competências, e isto pode... Agora, falar em competência, antes de saber o que tem que fazer, não tem como fazer. Não tem. O Edinho sabe muito bem o que tem que fazer na Prefeitura de Araraquara. Eu não sei. Portanto, eu não posso dizer o que ele tem que fazer. Agora, o que é fundamental é que se tenha, pelo menos, uma linha geral de adoção das prefeituras para que o prefeito tenha as suas costas quentes e garanta: estão dizendo que precisamos fazer isso. No meu município, disso podemos fazer X. E aí ele tem como vender esse discurso. É a mesma coisa que o problema do lockdown. Como é que nós vamos tratar o problema dos comerciantes? Como é que nós vamos tratar o problema da falta de emprego? Observem bem que nós temos aqui dados recentes sobre crescimento econômico. Fala-se muito que o Brasil tem gente prevendo um crescimento do PIB de 3,7% até o fim do ano, ou outros mais 5%, mas crescimento do PIB é cálculo fiscal, não é cálculo de desenvolvimento econômico. Porque aqui nós temos o que? O problema da desigualdade. Ou seja, a inflação para cada um de nós é completamente distinta da inflação de uma pessoa com renda baixíssima. Diz o IBGE, por exemplo, de que no acumulado de 12 meses até abril, por favor, 6% de inflação. Mas a alimentação, que é o item de 80% da receita da classe baixa, é 16%. E terminando. A renda, o auxílio emergencial, por exemplo, diz o IBGE, de que os 230 reais para você comprar arroz, feijão e carne dura 4 dias. Para uma casa com quatro personagens, calculando as 200 gramas por dia para cada um. Almoço, janta, café, etc. Então, essa é a realidade. Vamos trabalhar em cima disso, vamos fazer um projeto. Esqueçam quem deixou de fazer, o que vai fazer, o que deixou de fazer, e vamos atrás de lançar formas de solução. Nada de nós falarmos, criticar o Pacto Federativo ou começar a falar, articular, mas articular o quê, se não está definido? Precisamos exatamente isso, e eu encerro aqui para chamar, desde logo, como o primeiro do nosso painel, perdoa a minha eloquência, a experiência do lockdown em Araraquara. Eu convido o caro prefeito Edinho Silva. Por favor, Edinho. Muito boa tarde a todos e todos. Quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui participando desse fórum, saudar o convite feito pelo Fernando Guimarães e, claro, em nome do ministro Nelson Jobim, saudar todos os demais participantes desse painel e dizer que é uma imensa alegria, ministro, dividir esse espaço de reflexão com você. Eu quero rapidamente falar um pouco da experiência de Araraquara, mas, claro, se eu tiver espaço, também colaborar com algumas reflexões. Primeiro, eu tenho dito que o lockdown não é um ato administrativo do prefeito ou de qualquer gestor, seja ele municipal, seja, no caso de alguns estados brasileiros, o governador. O lockdown ele é uma imposição da realidade. Você decreta lockdown quando você não tem outra alternativa a fazer diante de uma curva crescente de contaminações e, por consequência, uma pressão crescente sobre os leitos e principalmente sobre os leitos de UTI, e o que vai levar à desassistência e, por consequência, um número maior de óbitos. Araraquara, nós tomamos várias medidas em 2020 que foram importantes para que eu explique o que aconteceu em 2021. Já em abril, antes mesmo da pandemia chegar à nossa cidade, nós havíamos consolidado um comitê científico formado por professores, pesquisadores das universidades locais, da Faculdade de Medicina local, da Unesp, que tem tido um papel importante no enfrentamento a essa pandemia, a Faculdade de Saúde Pública da USP,
e o IMT e outros pesquisadores que nós temos convidado ou para estarem participando desse comitê científico, semanalmente nós reunimos, ou, porventura, fazerem contribuições. E criamos também um comitê de contingenciamento formado pelos gestores municipais. E conseguimos, né, por conta dessas medidas, e em 50 dias, em abril, nós deliberamos, em 50 dias nós criamos aqui um hospital de campanha, transformamos uma das nossas UPAs numa central de atendimento de pacientes sintomáticos de coronavírus, para que os pacientes não ficassem circulando pela cidade. Depois ampliamos com unidades regionais, só para atendimento de sintomáticos, e em parceria com a Unesp, criamos, eu penso que aquilo que foi muito importante em 2020, uma capacidade de testagem altíssima, para que nós pudéssemos ter resultados rápidos, já que na pandemia, no final do primeiro semestre de 2020, o Adolfo Lutz estava com muitas dificuldades de soltar resultados das amostras. E nós conseguimos, em parceria com a Unesp, obter resultado em 12 horas, 16 horas, no máximo 24 horas, o que é muito importante para a estratégia de rastreamento dos comunicantes, de bloqueio dos comunicantes daqueles pacientes positivados. Isso foi muito importante. Araraquara, é bom lembrar, foi a menor letalidade em cidade com mais de 100 mil habitantes em 2020, a terceira menor do Brasil. E criamos um centro de pesquisa municipal de monitoramento, de tabulação de dados, para que nós pudéssemos acompanhar o perfil da contaminação diariamente. Quando foi em janeiro, final de janeiro de 2021, nós detectamos um crescimento, graças a esse centro de pesquisa local que nós instituímos, um crescimento abrupto da média móvel diária de contaminados. Isso nos chamou a atenção, remetemos essas amostras ao IMT e nos veio a devolutiva que Araraquara tinha a circulação da P1, a cepa de Manaus, a mutação brasileira do coronavírus. Imediatamente olhamos para aquilo que a Manaus tinha vivenciado e fizemos aquilo que deveria ser feito. Ampliamos a nossa capacidade de leitos, ampliamos a capacidade de leitos do hospital de campanha, abrimos uma unidade de retaguarda para leitos de enfermaria, fomos atrás de usinas de produção de oxigênio, porque nós vimos o que havia acontecido em Manaus, e também compramos cilindros como backup para as nossas unidades. E, claro, comunicamos o Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde, e fomos cuidar se a assistência, nós cuidamos da estrutura da assistência, fomos cuidar da contaminação. E claro, nós não tínhamos outro caminho a não ser o lockdown. Para que eu acelere aqui, o que eu penso que é importante? O lockdown ele é inegável hoje, rapidamente. A média móvel diária, nós derrubamos 47%, os pacientes em quarentena, 52%, os óbitos, 76%, e a queda de contaminação, 83%. Mas para que eu acelere? Mas o mais importante que o lockdown é o processo de volta. E eu quero aqui, se me permite, fazer algumas reflexões. Primeiro, nenhuma sociedade vive permanentemente em lockdown. Como disse o ministro Jobim, o impacto econômico ele é diferenciado. Nós temos uma parcela da nossa população que já vive em vulnerabilidade por conta de um desemprego que se arrasta há anos. Esse setor é um setor que nós cuidamos aqui em Araraquara com uma rede de solidariedade, ampliando o nosso programa de segurança alimentar, mas é evidente que as pessoas precisam voltar a trabalhar. Nós temos um percentual dos nossos alunos que não tem computador em casa, que não tem pacote de dados, famílias, infelizmente, desestruturadas, que não conseguem acompanhar desenvolvimento de material didático. Nós estamos criando aí uma geração de analfabetos funcionais. Nós temos crianças e adolescentes que estão fora da escola, que estão indo para a comercialização de drogas, meninas pré-adolescentes sendo vítima do assédio e da prostituição.
Então, nós precisamos garantir o processo de volta. E nós organizamos a cidade de Araraquara para o processo de volta num programa arrojado de testagem, de rastreamento de positivados, de bloqueio dos positivados. Estamos fazendo um monitoramento também pela rede de esgoto, com a carga viral da rede de esgoto, em parceria com a Unesp. Dividimos a cidade em 50 regiões e vamos monitorar regionalmente a carga viral dessas regiões. Portanto, eu penso que enquanto não tiver vacinação, nós temos que ter uma estratégia de frearmos as contaminações. E se nós não temos condições de manter as nossas cidades em permanente lockdown, nós temos que ter estratégia de rastreamento, de colocar em quarentena os pacientes positivados e os seus comunicantes. Eu penso que esse é o grande desafio até que a vacinação chegue. Por favor. Muito obrigado e desculpa o excesso do tempo. Agora, vamos ouvir o presidente do Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, falará sobre os desafios das secretarias, é o doutor Vilames Freire Bezerra. Muito obrigado ao ministro Nelson Jobim, agradeço a todos pelo convite. Muito grande participar desse momento. Estamos à disposição sempre para o debate. Falar dos desafios da pandemia, para nós que fazemos a gestão dos municípios, é mais um desafio. Nós aprendemos a fazer saúde de uma forma um pouco diferente ao longo desse ano de 2020 para combatermos esse vírus. Problemas crônicos do nosso sistema único de saúde nós tivemos que atravessar para que ele não refletisse muito naquilo que nós pretendíamos fazer para poder enfrentar de frente esse vírus. O desafio maior é conviver com o subfinanciamento do sistema único de saúde. Em 2020, os municípios colocaram, além do mínimo constitucional, 36 bilhões de reais a mais, justamente para poder fazer o enfrentamento direto desse vírus. Tivemos o orçamento de guerra, que transferiu para os municípios 23 bilhões de reais em 2020. Mas, por o que eu falei com relação ao financiamento, por si só já se observa que foi extremamente insuficiente. E para 2021 nós não temos nenhuma perspectiva do ponto de vista do financiamento que iremos contar com esse orçamento de guerra, ao qual nós temos nos pronunciado e solicitado de imediato ao governo federal a aprovação pelo Congresso de colocar no mínimo 40 bilhões de reais nos fundos municipais e nos fundos estaduais de saúde, para que nós possamos manter a média do financiamento e os municípios colocando a média de 36 bilhões, conforme colocou em 2020, a mais do mínimo constitucional, para a gente manter a média. Claro que com a mudança de gestores de 2020 para 2021, nos trouxe também algumas reflexões. O período eleitoral, ele fugiu um pouco do regramento normal, os prefeitos eleitos e reeleitos, em sua grande maioria, promoveu uma contribuição para a rotatividade de gestoras municipais, e isso foi um desafio grande para nós podermos conviver ao longo de 2021. Em 2021, nós estamos recebendo também um passivo de 1,1 bilhão de procedimentos ambulatoriais que nós deixamos de realizar em 2020. São procedimentos oncológicos, são procedimentos eletivos, são consultas especializadas. Então, 2021, os novos gestores que entraram e nós que continuamos já pegamos esse passivo de 1,1 bilhão de reais. Sem falar que 2020 e 2021 exigiu também dos municípios a ampliação na sua estrutura de rede física, na sua estrutura de recursos humanos. E quando nós não tínhamos uma direção nacional, uma liderança nacional que pudesse congregar toda a orientação técnica de formação dos nossos recursos humanos,
nós tivemos que nos reinventar ao longo desse processo todo de 2020, criando estruturas próprias. Nós abrimos, hoje em funcionamento no país, tem mais de 30 mil leitos de UTI. Triplicamos a nossa condição de atender a nossa população. E isso convivendo com uma pressão muito grande da população na porta dos prefeitos, na porta dos secretários, nas unidades básicas de saúde. Pressão essa que refletiu muito claramente na dificuldade de abastecimento de oxigênio, na dificuldade de abastecimento do kit intubação, como a mídia bem noticiou, e que nós não temos gerência sobre isso. A gerência nacional é o governo federal, junto com a Anvisa, que regula esse mercado. Mas cai lá na ponta das secretarias municipais, dos prefeitos, dos municípios, a responsabilidade de não deixar faltar isso da unidade. E, paralelo a isso, conviver com um mercado cada vez mais exigente, em que, em alguns itens do kit de intubação, o preço subiu a mais de 1000%. Sem falar na dificuldade que nós tínhamos de vacina, e a pressão muito grande em cima dos municípios. Nós nos preparamos muito, quando a gente trabalhou muito a questão da organização das estruturas das secretarias municipais de saúde, capacitando os técnicos de vacinação. Nós temos hoje 40 mil salas de vacina implantadas no Brasil. Ampliamos para 47 mil pontos de vacinação. Nós temos hoje trabalhando diretamente na vacinação nos municípios brasileiros, em torno de 94 mil vacinadores capacitados e preparados para poder lidar nesse momento em que a sociedade exige da gente. Fala-se em uma terceira onda que está vindo. Para nós, municípios, nós não entendemos como uma terceira onda. Na realidade, nós nem saímos da primeira onda, porque desde a primeira onda até a terceira, nós temos um crescimento de número de casos, temos um desafio, essa taxa de transmissibilidade. Então, não é a terceira onda, é uma primeira onda continuada. E para encerrar aqui, quer dizer que o nosso desafio ele é permanente. Nós precisamos de capacitação permanente, isso que tem que trazer para nós são as instâncias superiores, estados e governo federal. Precisamos de insumos estratégicos e a indústria tem que ser regulada isso através do governo federal para que nós não possamos cair na vala que estamos caindo agora. E precisamos de vacina. Não somos nós, municípios, que temos que comprar vacina. Isso é responsabilidade do governo federal e cabe a nós administrarmos a vacina, como bem falou o prefeito Edinho, com muita responsabilidade, com muita competência. E para encerrar, eu só quero dizer que esse momento demonstra o quanto o nosso sistema único de saúde está preparado e está pronto para dar resposta à sociedade, como nós temos feito no enfrentamento desse momento de pandemia, com as suas diversas instâncias instaladas no país. Muito obrigado, senhor secretário. As suas observações são absolutamente competentes, mostra o problema do financiamento, ou seja, do custeio dessas obras ou dessas necessidades. Vamos adiante, vamos ouvir a contribuição do Senado em frente à pandemia. Eu chamaria, então, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão. Olá, pessoal, boa tarde. Eu quero cumprimentar de forma muito especial o Fernando Guimarães, que coordena com muita maestria, o Direito Já, e trazer os meus cumprimentos a todos que estão participando aqui através, de forma muito especial, dos ex-ministros, o meu colega, ministro Serra, que, aliás, é uma referência no Brasil na área da saúde, e ao ministro Nelson Jobim, que, para nós, é uma referência no quesito democracia brasileira, que, aliás, estamos muito carentes nesse momento, pelo cenário que realmente nós estamos vivenciando. E quero cumprimentar a todos os médicos, cientistas, estudiosos, que trazem uma luz nesse momento de pandemia, nesse momento de negacionismo que nós estamos vivenciando, conduzido e capitaneado aí por uma extrema-direita que deixa de lado o humanismo, que deixa de lado aquilo que é fundamental, que é a vida. E, infelizmente, não tem tido a responsabilidade devida no enfrentamento da pandemia. Ouvindo aí o prefeito de Araraquara, eu estava aqui pensando, imaginem só, se tivéssemos um presidente da República que adotasse as mesmas iniciativas com esse nível de responsabilidade. Não há dúvida que não teríamos hoje os mais de 460 mil brasileiros que vieram a óbito nesse período de fato de pandemia.
E queria cumprimentar, porque eu acho que esse webinário, na própria temática que nos traz, já demonstra a sua responsabilidade com esse momento que nós estamos vivenciando. Qual a responsabilidade que nós, enquanto integrantes de um poder, e um poder, nas suas mais diferentes atuações, pode realmente ajudar, né, e a contribuir para termos, de fato, mitigar, na verdade, os efeitos da pandemia no Brasil. E falando do ponto de vista aqui do Senado, que é onde eu integro, o Senado Federal tem contribuído, no meu entendimento, de uma forma importante, naturalmente, aí, considerando, não é, as dificuldades no meio do caminho, mas eu acredito que o nível de contribuição tem sido importante, desde o processo legislativo, não é, quando nós tivemos, por exemplo, aqui no Congresso Nacional, no Senado Federal, mais especificamente, a aprovação aí de programas importantes para o enfrentamento da pandemia, como o PRONAMP, que estabeleceu percentuais baixos para o pequeno empreendedor, né, profissionais liberais, passando, por exemplo, para a ajuda emergencial. É muito bom a gente lembrar que o desejo do governo federal sempre foi a ajuda de R$200. Tivemos, no ano passado, R$600, um trabalho muito forte, hercúleo, capitaneado pelo Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado. Da mesma forma como este ano também, não é? O valor, que é muito baixo, ainda era mais baixo aquilo que foi apresentado pelo Poder Executivo. E aí nós vamos passando em várias outras áreas que o Congresso Nacional teve importância, como, por exemplo, o orçamento de guerra, que deu uma grande contribuição para o Brasil. Vem desnudar, vem expor, na verdade, toda uma situação que poderia ter sido feita pelo governo federal e que, infelizmente, não foi. E aí fica muito claro a negligência, a inoperância, não é? A falta de atenção e, infelizmente, a não valorização da ciência, a não valorização das organizações da ciência brasileira, das entidades que têm um papel, e, aliás, é muito bom a gente lembrar que o Tribunal de Contas da União tem entendimento nesse sentido. Nenhuma política pública pode ser executada sem ser substanciada, sem ser ancorada pelas entidades científicas, exatamente para impedir desperdício e impedir erros. E a gente percebe hoje, claramente, na atuação que nós estamos tendo na Comissão Parlamentar de Inquérito, é que, infelizmente, esse entendimento do TCU não está sendo considerado pelo governo federal. Daí, nós olharmos dia após dia, infelizmente, os números que são preocupantes, tanto do ponto de vista das mortes em si, quanto também da proliferação, da contaminação do vírus e de ações que o governo poderia ter feito e que não fez, como, por exemplo, a busca da vacina, sentar, conversar, dialogar, não é? E chegar ao elemento fundamental que todos nós, na verdade, precisamos, que é a questão da vacina. Eu vejo também que o Congresso Nacional, o Senado Federal, especificamente aqui, a minha casa, onde eu integro, que é o Senado Federal, precisa estar muito atento, por exemplo, a esses elementos. Quando a gente vê, por exemplo, hoje um ministro, um embaixador de Relações Exteriores negacionista, é muito bom a gente lembrar que ele passou por aqui. Então, aqui nós precisamos saber quem é que nós estamos aprovando, quem é que nós estamos homologando, se são pessoas que têm realmente comprometimento com a ciência, se tem pessoas que têm comprometimento com todos os organismos internacionais. E quero finalizar, que meu tempo realmente já acabou. Lá atrás, por exemplo, na peste bubônica, nós tivemos, depois disso, a Fiocruz, nós tivemos o Butantan. O que hoje nós vamos ter ao final desta pandemia? O que a CPI vai contribuir de fato para o Brasil? Os indiciamentos são importantes, mas para além disso, qual a grande contribuição, qual o mecanismo? Precisamos fortalecer, por exemplo, a Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa, para, de fato, apresentarmos um resultado palpável, um resultado concreto para a sociedade brasileira. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos e a todas, e, mais uma vez, parabéns por essa grande iniciativa. Obrigado, senadora. Muito agradável a sua exposição e também mostrando a necessidade de que o Senado possa sair atrás dos culpados. Agora eu chamaria o governador
Wellington Dias, que é presidente do Fórum Nacional dos Governadores, que vai nos falar sobre a pandemia nos estados, construção de uma articulação nacional. Querido Nelson Jobim, eu quero aqui saudá-lo aqui com muita alegria, e em seu nome, da senadora Elisiane, aqui eu quero saudar aqui todos os presentes. Aqui para ganhar tempo, saudando aqui o meu companheiro Edinho, dizer que é um orgulho muito grande o trabalho que você fez, a sua experiência. Vi agora aqui uma postagem do governador Dória também mostrando a importância da vacinação lá, pegando o exemplo de Serrana, que serviu como um parâmetro, ou seja, confirmada a imunização com as vacinas que usamos no Brasil. O que eu quero chamar a atenção aqui, na minha fala, no enfrentamento à pandemia, é menos falar. Acho que todo mundo aqui já conhece a falta de uma coordenação central, a falta de um plano que pudesse colocar, seguindo a ciência, as condições de pesquisa da transmissibilidade no Brasil, para que a gente pudesse tomar medidas com muita segurança. A falta não é de uma centralidade lá atrás na compra de insumos, de respiradores, de EPI, ou seja, é um conjunto de erros. Mas eu diria que isso tornou-se mais grave quando o Brasil também perdeu a chance ali entre agosto, setembro, outubro, não é, de efetivar a compra de vacinas, quando ainda tinha uma condição de um cronograma, como fizeram outros países. O Brasil não é um país qualquer, o Brasil é da elite mundial nessa área, tanto de produção de vacinas como de vacinação. Então, eu quero aqui, na verdade, colocar, meu querido Nelson Jobim, assim, um foco que eu acho que temos que dar. Nós estamos agora, nesse instante, aqui sendo perguntados o que os governadores acham do Brasil sediar a Copa América. Ora, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que a gente teve lá em 2021, deixando as portas abertas para o Carnaval. É claro que vamos ter a entrada, por mais restrição que se faça, de pessoas de tantos lugares do mundo, e é claro que vamos ter um risco não só da entrada de mais variantes, como também de transmitir para o mundo, para quem aqui vier, também as nossas variantes. Mas vejam, o que eu quero chamar a atenção é que nesse ponto da vacina, às vezes me espanta, né? Quando a gente conversa com outros países, há vacinas, há condições de mais vacina. O Brasil, pelo ritmo que nós estamos, e esta é a saída para a volta às aulas de forma segura, para a volta do comércio, do turismo, do esporte, dos eventos de cultura, de todas as áreas. Essa é a forma. Primeira e segunda dose. Eu fico imaginando o Brasil está discutindo o uso do tempo menor possível que garanta a eficácia na imunização entre uma primeira e segunda dose, exatamente para acelerar a imunização. Então, o que eu quero aqui defender é que a gente tenha um compromisso nesse pacto, que é mais do que um pacto federativo, é um pacto mesmo da sociedade, porque nós temos a Organização Mundial da Saúde, tinha um cronograma, esse cronograma não foi cumprido. Agora é real a possibilidade. Nós estivemos conversando com a OMS, com a Gavi, que coordena essa parte, a OPAS. Eu acho que se a gente tiver um conjunto de líderes, de autoridades, juntos, dialogando com a OMS, é possível ter um cronograma de mais entrega de vacinas do que temos hoje. Nós vamos ter vacinas até setembro para mais ou menos 70 milhões de pessoas de primeira dose, aproximadamente 30, 35 milhões, primeira e segunda dose. E precisamos de mais ou menos 100 milhões de doses para alcançar a chamada imunização em massa. Pois bem, assim, com a OMS, é possível pelo menos 10 milhões de doses a mais, pelo que estamos sondando, se houver da parte do Brasil aqui uma priorização, até pela realidade do Brasil.
Estados Unidos da América, agora em maio, eles avançaram, como prometeu o presidente Joe Biden. Como ele anunciou, coloca agora mais 80 milhões de doses disponíveis para países que estão com baixa vacinação e países na situação do Brasil e da Índia. Veja a diferença, a Índia já recebendo as suas primeiras doses por conta de uma articulação diplomática. Aqui também vale a pena para que a gente possa alcançar aí pelo menos, mais ou menos esse patamar de 10 milhões de doses. Nós temos a China. A China tem condições agora, com a aprovação da Sinopharm, Sinovac e AstraZeneca, que não entra nesse regramento mais de depender da Anvisa, porque já foi aprovado. Neste caso, o que a gente está defendendo? Ampliação do IFA, ampliação de fornecimento do IFA e para ampliar vacinação, tanto pela Fiocruz como também pela Anvisa. Fizemos agora, na última agenda, uma proposta para mais 30 milhões de doses, que já vínhamos negociando lá, da Sinovac, entregue sob a forma de IFA, e é possível mais 30 milhões de doses com doses prontas. Mas é preciso aqui uma forma articulada, não é, com a diplomacia brasileira, com o governo central, enfim, para alcançar esse objetivo. A própria Pfizer tem um cronograma que prevê uma grande entrega ali, principalmente agosto, setembro para frente. É possível, com esse patamar que chegou aos Estados Unidos, ampliar a vacina no Brasil. A Janssen está aprovada também pela Anvisa. Tem problema com a Janssen ou não? Então, nossos cientistas têm que tratar sobre isso. É possível entrega de vacina da Janssen. Então, eu estou colocando aqui para todos os presentes, é que eu acho que esse foco de mais vacina para mais vacinação, ela tem que ter um ponto, vamos dizer assim, central, é um ponto focal para todos nós. Eu acho que todas as coisas dependem desse ponto. Então, eu acredito que, se trabalharmos neste caminho, é real a possibilidade de mais 100 milhões de doses, inclusive com produção de IFA na Fiocruz, com produção de IFA no Brasil, já a partir de julho, produção de IFA através do Butantan, com a liberação da Sputnik, com a liberação da União Química, que já está autorizada a produzir IFA, é real a possibilidade de chegar em setembro no patamar da elite desses países na área de vacina e vacinação, com mais ou menos 110, 120 milhões de pessoas vacinadas, que é o que precisamos chegar. Era isso que eu queria passar aqui, e nós aqui pelo Fórum dos Governadores do Brasil, pelo Consórcio Nordeste, estaremos juntos aí para alcançar esse objetivo e outros pontos aqui colocados. Obrigado. Obrigado, governador. Sua Excelência colocou as coisas na linha macro, que é importante. Enquanto Edinho nos pôs dentro do chão do que fazer no município, o senhor referiu a necessidade, principalmente tratando do choque entre disponibilidade de vacina e necessidade de vacina. Vamos agora chamar a prefeita de Caruaru, Raquel Lira, da Frente Nacional de Prefeitos, para analisar a pandemia nos municípios. Boa noite. Boa tarde ainda, né? Boa tarde aos participantes, em nome do ministro Nelson Jobim. Sou advogado de formação, então queria lhe revelar a grande admiração que tenho pelo senhor, que foi deputado constituinte com meu tio Fernando Lira, né? Eu tive a oportunidade também de poder estudar pelos seus pronunciamentos, votos. Quero cumprimentar todos que participam desse fórum, parabenizar pela iniciativa do Fórum pela Democracia, tratar de pandemia nesse momento nos municípios. Na verdade, a gente fala, quem é prefeito fala que no Brasil, as pessoas vivem nos municípios, né? No mais, nós tratamos de divisões administrativas e políticas por força de melhor organização do nosso país, né? Então, na prática, o dia a dia da vida das pessoas está na discussão e no debate com os prefeitos. Não tem sido fácil esse enfrentamento à pandemia, são 14 meses de muitas incertezas, né? Essa coisa, se a gente imaginava que enfrentar uma crise, eu sou prefeita reeleita, se a gente imaginava que o mandato de 17 a 20 seria um mandato desafiador diante do processo pós-impeachment, a gente se depara com
com um momento totalmente diferente, uma crise sanitária que se estende por muito mais tempo do que a gente poderia imaginar no início de tudo isso, uma crise fiscal e uma crise econômica, escancarando a vulnerabilidade social da nossa gente e a desigualdade social entre as pessoas no Brasil. É claro que uma concertação nacional é o único elemento, seria elemento fundamental para que a gente pudesse enfrentar esse momento que a gente está fazendo e, sobretudo, construir o pós-pandemia. A judicialização de tantas questões é ruim, traz uma instabilidade e uma insegurança para além daquilo tudo que a gente enfrenta no dia a dia. Para se ter ideia, no dia 15 de março do ano passado, decretamos aqui lockdown, suspensão das atividades de escolas e criamos barreiras sanitárias. De imediato fomos instados pelo Ministério Público porque estaríamos reprimindo o direito de ir e vir das pessoas. E isso tudo são 14 meses de enfrentamento diário sobre o que é que podemos e o que não podemos fazer. Né? E quando a gente tem opiniões tão dissonantes e posições, quer do judiciário, quer de estados e governo federal, isso só atrapalha e dificulta que a gente possa sair desse momento de crise em que a gente vive. A Frente Nacional de Prefeitos, o tempo inteiro, buscou fazer essa concertação e orientação aos prefeitos. Recentemente, foi criado, sob sua liderança, o consórcio Conectar para a compra de insumos e vacinas para o enfrentamento à pandemia, e essa compra consorciada, eu imagino, todos os prefeitos estão com as mãos nas cabeças, buscando saber e já preparar a sua defesa para o que vai ser as auditorias e prestações de contas diante de todas as necessidades emergenciais que tivemos. E esse pós-pandemia precisa ser avaliado e cuidado, né, com uma concertação. Esse momento seria isso que a gente precisa, é isso que a gente precisa. O Conectar ainda não conseguiu fazer qualquer tipo de aquisição de vacinas, obviamente, pela indisponibilidade delas no mercado. A priorização do Plano Nacional de Imunização é, sem sombra de dúvidas, a melhor saída e fundamental. O senador Wellington Dias falava sobre isso, sobre as necessidades de diálogo com as demais companhias existentes no mundo que produzem vacinas e que elas possam ser trazidas para o Brasil. Aqui em Pernambuco, nós estamos vivendo um momento crítico. Eu sou da cidade de Caruaru, uma cidade no agreste pernambucano. O agreste pernambucano hoje está submetido a novas medidas restritivas pela autoridade sanitária estadual. Até sobre isso é importante falar, porque essas medidas de restrição, diferentemente de Araraquara, e a gente acompanha também o que foi feito lá, elas são feitas de maneira segmentada na geografia e em atividades econômicas, o que não tende a surtir os efeitos e acaba quebrando a economia, especialmente dos pequenos e médios empresários, que é quem dá a maior parte dos empregos no Brasil. Esse problema que a gente vive aqui em Caruaru é o problema que grande parte do Brasil vive quando não se tem estratégia muito clara sobre qual é a estratégia lançada para o enfrentamento epidemiológico. Se a gente tem maior crise aqui, deveriam vir mais vacinas para cá. Isso tem sido uma luta aqui, nós estamos sofrendo novas medidas restritivas, mas isso não vem associado a novas vacinas para cá. Como a exemplo do que aconteceu ali em Manaus e no Maranhão. Já temos estudos da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje temos um novo convênio, indicando 16 novas variantes em Pernambuco, e isso precisa ser colocado como estratégia nacional para onde houver maior crise e maiores índices de contaminação e ocupação dos leitos de UTI que possam ser destinados com mais eficácia às vacinas nesses locais diante da escassez de tudo que a gente fala. Tudo que a gente está falando hoje é diante da escassez de vacina. Se há escassez de vacina, que possa haver uma concertação nacional sobre a distribuição dessas doses e que houvesse, e não é isso que está acontecendo, a gente acaba colocando tanta prioridade que não prioriza o que deveria ser feito, que a ciência diz que deveria ser a priorização sobre idade e o enfrentamento ao pós-pandemia. O pós-pandemia vai precisar muito do auxílio do governo federal, financiando as pessoas físicas que estão em vulnerabilidade social e financiando os municípios, que em sua grande maioria estão com sua atividade econômica parada, sobrestada, até que a vacina possa chegar e permitir que as atividades econômicas possam voltar. A crise econômica não é outra senão a crise da vacina. E é só ela que permitirá que a gente possa sair
com segurança de tudo isso. E não adianta achar que não precisamos de mais auxílio emergencial. Precisamos, sim, para as pessoas e para os municípios, mas que ele vá direcionado para onde há, de fato, a necessidade e que as pessoas com maior vulnerabilidade possam ser contempladas, a exemplo do que foi dito pela senadora Elisiane Gama. E para que tudo isso aconteça, precisa de concertação nacional. E quem está aqui reunido pode, sim, a gente pode se unir mais com a frente de governadores, a frente de prefeitos e tantos outros que estão aqui representados do Congresso Nacional e da sociedade civil organizada, para que a gente possa unidos. Ninguém vai sair disso sozinho, a gente precisa sair junto, né? Então, é mais do que qualquer outra palavra aqui, é mais um apelo pela unidade, né? Desunidos, a gente vai sair disso com muito maior dificuldade. Para a gente garantir às pessoas sonho, fé e esperança, a gente precisa olhar para frente. Conclua, por favor. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar pela iniciativa, agradecer a oportunidade de estar aqui com o ministro Nelson Jombi, pessoa que eu admiro tanto e por quem tanto tive a oportunidade de aprender. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeita. Muito obrigado por lembrar o meu amigo Fernando. Já faz alguns anos. E vejam que a exposição da prefeita mostra a necessidade exatamente de ter um panorama nacional com abertura e flexibilidade para as decisões dos prefeitos e dos governadores. Vamos chamar agora o deputado Samuel Moreira para nós falarmos sobre a contribuição da Câmara dos Deputados no enfrentamento da pandemia. Boa tarde a todos. Fefo, Fernando Guimarães, Nelson Jobim, Raquel Lira, prazer vê-los, cumprimentar a todos as pessoas de vocês. Bom, eu queria retomar um pouquinho o que Edinho falou, Edinho Silva, e dizer o seguinte: as restrições econômicas, elas se dão não por conta do prefeito, governador, eles não fecham o comércio por sua própria e livre e espontânea vontade. Na verdade, o que faz restrições à economia são os indicadores da pandemia. Os indicadores aumentam. Se eles aumentam, as restrições aumentam. Se você tem um número de óbitos maior, se você tem um número de UTIs mais ocupadas, se você tem um número de casos aumentando, você vai aumentar as restrições. Isso é no mundo inteiro. Então, não tem como a economia andar sem resolver a crise sanitária. Não tem outra saída. Não adianta achar que vai ter uma outra saída. Então, é preciso resolver a crise sanitária. Lógico que existe um problema econômico e social. Nós, na Câmara Federal e o Senado também, nós aprovamos medidas no ano passado que auxiliaram municípios, auxiliaram os estados, auxílio emergencial de R$600, depois de 300. Ou seja, nós amenizamos uma queda do PIB que seria de 9% para 4,1%. Então, nós remediamos a um custo de aumentar a dívida em 15% em um ano. De 75% foi para 90% do PIB. O mundo inteiro contraiu mais dívida. E o problema também não é esse. Dívida significa o seguinte: juros altos ou juros baixos, prazos maiores ou menores, depende da credibilidade do governo. Se o governo tem credibilidade, juros menores, não tem problema administrar dívidas com um governo com credibilidade. O problema é que o governo passou, inclusive, a ter uma postura muito mais populista do que era no meio da pandemia. Então, obviamente que nós passamos por um processo, quando ele abandona as reformas, quando ele passa a ter menos credibilidade, você vai acabar pagando juros mais altos, juros com prazos menores para pagamento, dos financiamentos, enfim. Mas a realidade é que, se não resolver a crise sanitária, bom, nós podemos fazer mais na parte econômica, e fizemos aquilo quando? No momento de isolamento social. Então, era preciso injetar um recurso importante para manter o isolamento social. O governo perdeu tempo de dezembro até agora que está se começando o segundo auxílio emergencial e as outras providências, mas perdeu muito tempo para recompor esse processo da economia. Mas o problema continua sendo a crise sanitária. Essa é a questão. Nós temos um presidente difícil, ele não assume a coordenação desse processo. O Supremo, em momento nenhum, tirou as prerrogativas do governo federal de coordenar esse processo. Mas não, ele se nega e vai na contramão de coisas absolutamente evidentes, como usar máscara, vacina, as dificuldades.
Então, para não ficar na generalidade, né, a gente ficar, como disse o ministro Nelson Jobim logo no começo, nós precisamos focar nessa questão sanitária, né? Eu não sei o quanto nós vamos conseguir injetar de dinheiro de novo na economia ou as medidas de isolamento que serão necessárias para suportar esse novo momento e até quando. Mas nós precisamos focar na vacina mesmo e em campanhas publicitárias muito fortes de comportamento pessoal. Porque usar máscara é fundamental. Mesmo com um presidente dizendo que não é. É importante que as pessoas sintam que isso é. E lavar as mãos, as medidas, os cuidados pessoais e vacina. Todo o esforço tem que ser feito para adquirir vacinas. Quer dizer, essa é a solução. E para não ficar ainda em generalidades, eu queria dizer o seguinte. O que eu sinto na população? Eu sinto que a fome vai aumentar, o sentimento de fome numa parte da população. Eu sinto também que há um conjunto, numa parte da população, de incertezas quanto ao futuro, quanto ao emprego, quanto às possibilidades que essa pessoa e essa família têm no futuro. Sinto um certo de receio, até um certo medo com relação ao comportamento desse governo, de setores da sociedade assim que já estão preocupados com esse comportamento de acirramento que esse governo promove na sociedade, e também de uma parte da sociedade achando que há interesses políticos eleitorais. Isso é complicado. Nós devemos desestressar esse processo, não nos interessa, e fortalecer as instituições. Então, o Supremo tem que ser fortalecido. As Forças Armadas é preciso ficar observando. Está aqui o nosso ministro Nelson Jobim. Nós precisamos ter canais, pontes de conversas com essas instituições. Garantir este processo, garantir a CPI, garantir que ela aconteça. É o fortalecimento do Congresso, dessas instituições, da imprensa, para que haja transparência nesse processo. Nós não teremos grandes e nem mágicas soluções para esse processo. Nós precisamos fortalecer essas instituições o tempo todo, ganhar cada vez mais transparências, correr atrás de vacina, de cuidados pessoais, e tentar caminhar até sairmos desse processo, porque uma hora nós vamos sair. Mas temos que sair com essas estruturas de pé, com essas garantias do nosso sistema democrático. Então, eu queria deixar só essa fala nesse sentido, nessa caminhada, né? Porque tudo que foi feito ano passado nós fizemos, e esse ano ainda há algumas interrogações, mas vamos fazer, né? Mas sempre olhando lá na frente, porque isso tudo vai passar. Daqui a pouco esse governo que está nos atrapalhando demais vai sair. Né? Pelo voto, se Deus quiser, vai sair. Muito obrigado, deputado. Extraordinária exposição e mostrando com clareza o problema. Agora eu chamaria o doutor Edson Fernandes, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo também, do Departamento de Contabilidade da FEA da USP. Ele vai falar sobre a responsabilidade fiscal na pandemia e exatamente o problema que os prefeitos e governadores estão enfrentando. Muito obrigado, a sua palavra é sua. Bom, muito boa tarde a todos. Eu quero, no nome do Fernando Guimarães, agradecer o convite da Direito Já e parabenizar a todos que participaram dessa tarde. O convite que me foi feito foi para falar exatamente sobre a questão de responsabilidade fiscal, e é o que nós estamos escutando aqui, né? Muitas das soluções que nós precisamos encontrar aqui, seja ela centralizada ou descentralizada ou regionalizada, vai demandar recursos, né? Então, foi falado aqui de vacina, foi falado aqui de um ponto fundamental, que é permitir a questão do isolamento social. Então, é permitir que as pessoas fiquem em casa, quem não tiver esse privilégio, que consiga, de alguma forma, ficar. E aí nós pensamos nas formas de financiar a atuação do poder público. Isso já é conhecido, né? Ou é arrecadação, ou é empréstimo, ou é emissão de moeda. No caso da arrecadação, nós tivemos
uma recuperação da arrecadação do ano passado, da queda de arrecadação do ano passado, tanto em nível federal como em nível estadual, municipal menos, né, porque os serviços alcançados pelo imposto municipal, esses foram um dos mais afetados com a questão do isolamento, mas, de qualquer maneira, os municípios ainda recebem parte do governo federal, da arrecadação federal e da arrecadação estadual. Ainda não é o padrão ideal, porque existem as outras despesas públicas sendo incorridas, mas já é uma forma de financiamento, essa recuperação da arrecadação tributária. E estados e municípios ou têm a arrecadação ou têm o empréstimo. Eles não podem emitir moeda como o governo federal pode, né? E na questão dos empréstimos, há uma questão bastante relevante do ponto de vista jurídico, né, e de finanças públicas, que é a possibilidade de, em determinadas situações, o Senado Federal aprovar esse empréstimo para estados e municípios. Não sei se seria a melhor solução, né, nesse momento, mas é uma solução. E o Senado, então, teria esse papel constitucional de determinar qual é o nível de endividamento dos estados e dos municípios. O que acontece é que, num momento de pandemia, num momento de exceção, nós temos que pensar numa responsabilidade fiscal de exceção, né? Não adianta. Então, baseado nisso, nós tivemos o ano passado o orçamento de guerra, que foi uma exceção ao teto de gastos, uma exceção à lei de responsabilidade fiscal, e, a perdurar essa situação, nós também teríamos que pensar em outras formas de flexibilizar a responsabilidade fiscal. E uma delas, né, aumentar imposto, ninguém pretende agora, imagino, não teríamos nem condição de fazer isso, mas, eventualmente, suplementar o que tem de arrecadação tributária com algum empréstimo. E como o deputado Samuel Moreira colocou muito bem, a questão do empréstimo é a administração, né? É uma fonte de recurso, obviamente, como eu disse, não é talvez a melhor, mas é uma forma de se propiciar esses gastos regionais de estados e de municípios. Então, do ponto de vista da responsabilidade fiscal, para concluir, o que nós precisamos pensar é exatamente nisso, né? Parafraseando um pouco Boaventura de Souza Santos, que ele diz que a democracia ela tem que ser preservada, mas em momentos de exceção, a democracia tem que ser vista como uma forma de exceção, por exemplo, o isolamento social, né? Também a responsabilidade fiscal tem que ser vista num momento de exceção, que é o momento que nós vivemos. E instrumentos constitucionais para isso nós temos, né? A questão é, mais uma vez, de vontade política, de acordo político para que isso seja feito. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, falando um assunto bastante técnico e muitas vezes árido, mas extremamente importante, porque é a forma de financiar toda essa atividade de estados e municípios. Muito obrigado ao Direito Já, muito obrigado ao Fernando Guimarães. Obrigado, doutor Edson Fernandes. Extraordinária sua exposição e nos põe claramente daquilo que necessitamos. Agora eu chamo o doutor Guilherme Amorim, que é doutor em Direito Constitucional, mestre em Direito do Estado pela PUC, para falar sobre o tema competência concorrente na saúde. Toma lá. Muito obrigado, doutor Nelson Jobim. Quero cumprimentá-lo, sempre uma alegria revê-lo. É uma honra participar dessa mesa sob sua coordenação. Quero cumprimentar a todas e todos que estão presentes nesse webinar, cumprimentar os amigos do Direitos Já e agradecer o convite que me foi formulado pelo Fernando Guimarães. Né? Eu quero começar pela exortação que o Dr. Nelson Jobim fez a todos aqui nesta mesa, sobre o que deve ser objetivamente feito. E quero trazer isso para esse tema, a competência concorrente no tema da saúde, porque isso nos remete a essa questão do modelo institucional federalista.
aplicado à matéria da saúde, porque isso demanda não só enfrentamento, no âmbito do federalismo, do enfrentamento de desafios institucionais, não é? Mas também o enfrentamento de desafios operacionais, porque no âmbito do nosso federalismo, né, e eu estou aqui falando não só para uma audiência muito qualificada, né, nós temos aqui autoridades, prefeitos, governadores, né, uma série de autoridades públicas, todos nós que estamos comprometidos em avançar, né, eu acho que o ministro Nelson Jobim nos provocou a trazer soluções e não só problemas, né, mas o nosso federalismo, que se pretende um federalismo de cooperação, num momento como esse de uma emergência sanitária, ele nos coloca à prova no que ele tem nos revelado de um certo grau de ineficiência, né, em relação ao que deveria ser uma coordenação entre os entes federados. Não é? E como é que nós podemos avançar em relação a isto? Não é? Porque, vejam só, né, agora, novamente, né, nós temos o governo federal indo novamente ao Supremo Tribunal Federal para questionar novamente a questão do exercício de competência pelos entes federados em relação a medidas que confrontam interesses da própria União, na forma de como conduzir a questão de políticas públicas na área da saúde e, portanto, de medidas de restrições sanitárias, ou de como, pelo menos, conduzi-las, né? Sendo que o Supremo Tribunal Federal já tomou diretrizes claras em relação a isso há cerca de um ano atrás, ou pelo menos há 14 meses atrás. E, se eu não me engano, a prefeita Raquel Lira estava mencionando isso, né, na exposição dela. Então, quer dizer, nós vamos perder tempo novamente com isso, né? Então, como é que nós podemos avançar objetivamente em relação a isso? Eu acho que o ministro Nelson Jobim nos deu o caminho, né, quando ele abriu este painel. Nós temos que pensar objetivamente como é que os entes que estão interessados em resolver os seus problemas regionais e localmente podem avançar em termos de execução de políticas públicas. Como é que eles podem somar esforços e executar políticas públicas? Eles têm que realizar planejamento estratégico. O ministro começou a exposição, ao abrir o painel, falando disso. E como é que nós fazemos planejamento estratégico no âmbito de políticas públicas? Em primeiro lugar, nós temos que fazer diagnósticos, né? Diagnósticos locais, diagnósticos regionais. A Constituição Federal nos dá instrumentos para avançarmos nesse sentido. Lá no artigo 241 da Constituição Federal, nós temos a possibilidade de estabelecermos consórcios para avançarmos na execução de políticas específicas. Nós temos aqui representantes do consórcio do Nordeste, né? Temos representantes de consórcios regionais que servem justamente para executar políticas regionais. E isto pode acontecer no âmbito, né, de medidas sanitárias, de medidas de execução de políticas públicas na área de saúde, seja para a construção de hospitais de campanha, seja para a construção de hospitais de atendimentos de emergência sanitária, ou para construção de barreiras sanitárias, nas mais diversas modalidades, justamente quando nós estamos num momento de restrições orçamentárias, inclusive, né? Porque agora há pouco o doutor Edson Fernandes nos falava justamente na questão deste momento de um orçamento de guerra, que também nós temos restrições orçamentárias porque há uma depressão da atividade econômica. Então, uma solução é a somatória de esforços entre os entes municipais, quando e muitas autoridades que estiveram presentes aqui trouxeram isto à baila, a grande articuladora nacional, que é a União Federal, se recusa a desempenhar esse papel de coordenação dos esforços nacionais. Isto, portanto, é uma questão. A outra questão que eu quero trazer neste minuto faltante é a que, neste momento, tramita, né, no Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, que é a denominada PEC do federalismo, né, a PEC de alteração do Pacto Federativo. E ela toca num ponto muito sensível, que é esta questão de 1/3, né, dos 5.570 municípios
não serem capazes de arrecadar, né, ou não serem responsáveis, não serem capazes de arrecadar aproximadamente 20% dos recursos necessários para financiar o orçamento. Isto fica mais evidente neste momento, né, em que há uma grande dependência de repasses voluntários de orçamento da União. Então, neste momento, né, em que nós estamos com uma grande dependência de recursos orçamentários e que esta PEC, né, do federalismo, né, PEC de alteração do Pacto Federativo, tangencia estas questões, mas não discute efetivamente como alterar a correlação de forças de arrecadação tributária, esta é uma outra questão em que, efetivamente, a Frente Nacional de Prefeitos pode fazer avançar com propostas propositivas junto ao Congresso Nacional para encaminhar por favor, uma alteração nessa correlação de forças em relação a essa dependência que, historicamente, os municípios têm em relação ao Poder Central, à União Federal. Eu agradeço, mais uma vez, ao Fernando Guimarães pelo convite que me foi formulado e, mais uma vez, cumprimento o Dr. Nelson Jobim pela condução desta mesa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Guilherme. Tocou no ponto. Tocou no ponto exatamente aquilo que nós precisamos forçar em termos de competência concorrente em relação à saúde. Agora vamos ouvir, eu não sei se o deputado Molon deve estar na sala, não tem notícias do Fernando em relação a isso, então vamos ouvir o presidente do Conselho Nacional. Vamos ouvir agora, então, o presidente do Conselho, o presidente... Alô? A Adriana não fala. Chamar, então, o senhor Carlos Lula, presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Por favor. Gente, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de destacar a importância de espaços como esse, construídos coletivamente, construídos por meio da sociedade civil e que conseguiam englobar no mesmo espaço agentes do Estado, agentes da sociedade civil, parceiros de outras instituições, gente até de fora do país, que veio tentar pensar, discutir e, mais do que isso, dar diretrizes de como caminhar em meio a esses 14 meses que a gente tem sofrido muito. Infelizmente, até o momento, o Brasil tem dado um exemplo a não ser seguido de como enfrentar a pandemia. Nossos números são terríveis, nossos números são muito ruins. A letalidade é ruim, o número de casos é ruim, os meios de controle são muito ruins. E a gente sabe como tudo isso se deu. Poderia ter sido pior, isso é verdade. Se não fosse a articulação de estados e municípios no enfrentamento da pandemia. E aí eu gostaria de falar um pouco sobre o papel decisivo que os estados desenharam em meio à pandemia da Covid-19. Como vocês sabem, o Brasil adota desde 1891, desde a primeira Constituição da República, a federação como instrumento do governo brasileiro. De toda sorte, de 1891 para cá, muita coisa mudou. E a gente não pode dizer que o federalismo se impôs como realidade no Brasil até 88, porque isso aconteceu das mais diversas maneiras possíveis. A gente poderia dizer que vivia quase um federalismo nominal, porque ele não existia de fato. Isso passa a existir a partir de 88, quando a gente de fato descentraliza as políticas públicas, dá aos municípios uma autonomia poucas vezes vistas no mundo. Infelizmente, não concedeu aos municípios a autonomia tributária necessária para que possam desenvolver as políticas públicas. Isso é uma das características do nosso federalismo, que aqui eu não vou ter condição de desenvolver, mas que foi colocado e posta, mais do que isso, em xeque em meio à pandemia. Por quê? Porque se a gente tem a União como coordenadora e do ponto de vista da política de saúde,
a União coordenando, os estados articulando e os municípios executando, cabendo aos estados a média e alta complexidade e aos municípios a baixa complexidade, a gente depende de um papel decisivo para que isso funcione, que é o papel coordenador da União. De 88 para cá, isso foi se aprimorando por meio de fóruns, de diretrizes, de coordenadas dadas pelo próprio Ministério da Saúde, ao ponto em que chegamos no ano da pandemia. Para isso, simplesmente se esfacelar. O CONAS e o CONASENS, no meio da pandemia, eles reforçaram sua posição enquanto construtores do Sistema Único de Saúde, e não apenas tão somente como instâncias burocráticas de decisão. Muito pelo contrário. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que representa os secretários estaduais de saúde, durante toda a pandemia se colocou como um obstáculo para medidas muitas vezes equivocadas, tomadas, seja pelo Ministério da Saúde, seja pelo presidente da República. O que a gente precisa pontuar, e mais do que isso, assinalar, é que CONAS, CONASENS, não são instâncias burocráticas do SUS. Eles são instâncias decisórias do SUS, que tomam essas decisões conjuntamente com o Ministério da Saúde. E o papel das secretarias estaduais de saúde, em meio a essa pandemia, foi poder assinalar isso e poder dizer com todas as letras que as secretarias estaduais de saúde não concordavam com o papel vergonhoso que o Ministério da Saúde teve de desempenhar durante a pandemia. A gente sabe que, na verdade, a gente teve um único ministro da Saúde, e não 4, como a gente poderia dizer, não, mas foram 4 os ministros que o Brasil teve em meio à pandemia. Não, não é verdade. Teve um, e esse um foi o presidente, que boicotou todas as medidas que o SUS estava preparado para fazer. A gente tinha logística para estar lá na ponta, mesmo nas cidades menores. A gente tinha uma atenção primária, que com todas as suas dificuldades, estava nos mais pontos, nos mais diversos pontos do Brasil. A gente tinha um exército à nossa disposição para fazer testagem em massa, que são os agentes comunitários da saúde. Nada disso a gente usou. A gente, pelo contrário, teve de brigar por diversas vezes junto ao Supremo Tribunal Federal para poder firmar a nossa autonomia. E para dizer que sim, as secretarias estaduais de saúde, elas fazem parte do SUS e elas não poderiam concordar com a forma que o SUS estava se portando no enfrentamento da doença da Covid-19. Infelizmente, os resultados a gente tem até aqui. E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, teria sido muito pior se a gente não tivesse esse papel decisivo, de dizer não ao que estava errado. O Fórum Direito Já, portanto, se porta também no mesmo sentido da gente, de tentar fazer mais com menos, de tentar fazer mais por todos. Cuidar de todo mundo é necessário, vacinar todo mundo é nossa obrigação. Ministro, o senhor está com o som desligado. Muito obrigado, secretário Carlos Nunes. Vamos ouvir agora o governador Camilo Santana. Bom, boa noite a todos e a todas. Cumprimentar o ministro Nelson Jobim, que coordena esse debate, esse fórum. Também cumprimentar nosso querido Fernando Guimarães, responsável pela coordenação do Fórum Direito Já. Tem sido muito importante, Fernando, esse debate, um momento desafiador do Brasil, um momento desafiador. Nós precisamos garantir a democracia no nosso país e enfrentar essa pandemia que tem destruído vidas, né, de irmãos e irmãs brasileiros. Então, quero cumprimentar todos e a todos, os governadores, prefeitos, todas as lideranças que participam desse momento. Não quero ser repetitivo, mas é lamentável. Nós estamos há mais de um ano, praticamente 3 meses de pandemia, mais de 14 meses de pandemia, e é lamentável não ter uma coordenação nacional que possa unir dentro das relações institucionais e a sociedade como um todo nesse enfrentamento. Isso tem causado
muito mais prejuízos, dificuldades. E eu quero aqui registrar o papel que tem sido importante dos prefeitos, dos governadores, das lideranças, nesse momento de enfrentamento, que tem tomado decisões, tem colocado a cara a tapa, como a gente diz, e tomado decisões importantes, baseadas na ciência, para preservar vidas e garantir, minimizar os efeitos dessa pandemia. Então, quero fazer esse registro importante. Eu não sei até onde eu parei, mas estava dando um exemplo também da lamentável falta do planejamento na aquisição de vacinas para o Brasil, né? Que é a única forma que a gente tem de superar esse momento desafiador. Ou seja, nós estamos enfrentando um negacionismo, a falta de uma coordenação nacional, onde a maior autoridade desse país exatamente dá um exemplo ao contrário, né, do que a ciência, exatamente do contrário do que a ciência na prevenção, nas ações de distanciamento social, ou seja, o enfrentamento a esse negacionismo, e também um ponto fundamental tem sido no apoio às famílias mais vulneráveis. Nós estamos vivendo um momento de aumento do desemprego, empobrecimento das pessoas no Brasil, e é fundamental ações que possam garantir assistência a essas pessoas mais pobres, que mais precisam nesse país. Vocês terem uma ideia, aqui no Ceará, desde o início, nós montamos um comitê maior, um representante da sociedade civil, do setor produtivo, da academia. Toda semana nos reunimos para discutir os enfrentamentos da pandemia, com diálogo, na tomada de decisões importantes, e um comitê menor, mais científico, com a participação de todos os 3 poderes, do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, onde nós definimos, inclusive, pactuados, as ações por decreto de enfrentamento à pandemia. E temos tomado uma série de medidas, inclusive, do ponto de vista social. É fundamental a ampliação do auxílio emergencial, é fundamental o aumento do valor do auxílio emergencial, mas, mesmo assim, nós temos tomado uma série de medidas, como pagamento da conta de gás, de energia, de água, auxílio financeiro para setores que têm sido afetados, como o setor de eventos e de alimentação fora do lar, ampliação do programa social que nós temos aqui para crianças, que é o Mais Infância. E uma das coisas mais importantes, Fernando, que há uma preocupação enorme da nossa parte, é com o retorno às escolas. Então, é fundamental agora a garantia da vacinação de todos os professores, que a gente possa retomar as aulas presenciais a partir do próximo mês com segurança, mas é fundamental porque o prejuízo na educação das crianças, dos nossos jovens, é muito grande. Aqui eu fiquei muito feliz. Aqui nós estamos, desde o ano passado, entregando um chip de conectividade para todos os alunos do ensino médio do Ceará, e estamos agora integrando tablets para todos os 340 mil alunos também da rede pública estadual, para garantir a conectividade. Essa pandemia também acelerou o processo tecnológico de conectividade. É fundamental que se transforme numa política permanente para a educação desse país. Não quero me alongar, mas quero aqui registrar a importância desse fórum, a importância desse debate, a importância de uma união nesse país, me solidarizar aqui com as milhares de vítimas da pandemia nesse país, e muitas delas têm sido evitadas por ações importantes que cada estado, cada município tem tomado, baseado na ciência, mas dizer da importância desse debate e do envolvimento de todos, e a nossa luta pela vacinação, pela vacina, porque é a única forma que nós temos de voltar à normalidade, de retornar os nossos encontros, que as pessoas possam se abraçar, voltar à normalidade, mas a única forma é a vacina. Enquanto essa vacina não chega, é nossa luta cotidiana e todos aqueles que acreditam na ciência e na democracia desse país. Parabéns, mais uma vez, Fernando Guimarães, por essa sua articulação e coordenação, e parabéns ao ministro Jobim pela sua coordenação desse debate. Obrigado. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, governador. Extraordinária a sua posição, mostrando que o problema sempre é o mesmo. Ou seja, nós temos um processo de coordenação nesse enfrentamento da pandemia. E agora vamos ouvir, por último, o deputado Alexandre Moron, que falará sobre a situação da Câmara de Deputados.
Muito obrigado, ministro. Agora sim, o sistema está do anfitrião da sala para que eu pudesse abrir o microfone, por isso não estava conseguindo abri-lo. Quero cumprimentá-lo, dizer que é um grande prazer revê-lo e cumprimentá-lo pela coordenação desse debate, assim como cumprimentar o querido Fernando Guimarães, grande articulador desses encontros, né, que tem juntado pessoas que pensam diferente, que têm visões diferentes sobre vários temas, mas que têm compromisso com a democracia, com a Constituição e com a República. Né? Portanto, eu acho que é uma iniciativa muito saudável e eu participo sempre que posso com muito prazer, que acho que é um dever cívico participar desses encontros do Direito Já e dialogar. Isso que o Brasil perdeu nos últimos anos, essa capacidade de diálogo, de que os diferentes se encontrem para trocar ideias sobre o futuro do país, sobre como construir pontes, o Direito Já tem conseguido fazer. Então, acho que é uma iniciativa muito saudável e, por isso, é sempre um prazer para mim participar. A Câmara, no ano passado, acho que teve uma atuação muito incisiva na pressão em cima do governo para que o governo avançasse na direção de medidas concretas. Fosse do ponto de vista orçamentário, fosse do ponto de vista da aquisição de vacinas, fosse do ponto de vista do apoio a estados e municípios, fosse do ponto de vista do apoio a empresas, da renegociação de contratos de trabalho. Basicamente, quase tudo isso, se não tudo isso, nasceu na Câmara dos Deputados, que tinha uma conformação um pouco mais crítica ao governo naquele ano. Nesse ano, eu tenho percebido um comportamento da Câmara mais alinhado ao governo. Eu diria que hoje a conformação da Câmara, a direção da Câmara, é uma direção mais governista. Né? E, nesse sentido, me parece que tem deixado a desejar o funcionamento da Câmara no aspecto da contribuição que poderia dar no sistema de freios e contrapesos. Né? Na pressão recíproca que uns poderes, ou institutos, ou organizações podem fazer sobre outros para que o Estado como um todo, o poder público como um todo, funcione melhor. Então, por exemplo, nós não votamos a medida provisória do auxílio emergencial e, sinceramente, não acredito que ela vá ser votada, porque acredito que haja um temor de que, sendo votada, o valor do auxílio fosse aumentado. Então, não colocá-la em votação, que é uma decisão do presidente da Câmara, é um desses sinais assim, de uma atuação mais alinhada com o Palácio do Planalto e que, nesse sentido, me parece que impede que a Câmara cumpra o papel que cumpriu no ano passado de ser um elemento de pressão para o governo fazer, não a vontade da Câmara, mas aquilo que precisaria ser feito para o Brasil. Então, aquela ideia de que uma Câmara mais próxima ao Planalto estabeleceria a harmonia entre os poderes e que essa harmonia, por si só, seria suficiente para fazer o Poder Executivo funcionar melhor, não está se verificando, justamente o contrário. Me parece que a Câmara, atuando como um elemento de pressão sobre o Poder Executivo, estaria a contribuir mais para que o Executivo atuasse de forma melhor do que simplesmente funcionando nesse momento como uma casa de apoio, de sustentação do governo e não de cobrança, de pressão, como temos visto. Só para dar um exemplo de como pode ser diferente, nessa própria gestão, a pressão do Congresso sobre o Executivo obrigou a mudança do chanceler, o que foi um fato muito positivo. Né? Então, quando o Poder Legislativo assume o seu papel de fiscalização do Poder Executivo, de cobrança, de pressão, de envio de requerimentos de informações, instalação de comissões parlamentares de inquérito, a coisa muda. Mas quando o Poder Legislativo se comporta como um aliado do Poder Executivo, sem exercer a pressão que poderia, deixa-se a desejar. Então, esse é o balanço atual que eu faço da contribuição da Câmara dos Deputados nesta quadra da nossa história, diferenciando fortemente aquilo que ocorreu até
o final do ano passado e aquilo que tem ocorrido nesse ano. O Senado, como se vê, pela instalação da CPI da Covid, tem dado uma contribuição muito importante, porque a CPI tem obrigado o governo a mudar de comportamento. Já a Câmara não. Um minuto. E eu termino dizendo o seguinte: a meu ver, isso se deve a uma posição um pouco diferente de alguns partidos na Câmara e no Senado. Por exemplo, eu percebo um PSDB, um MDB, um Cidadania, um Podemos, mais independentes no Senado do que na Câmara. Na Câmara, mais próximos ao governo, esses partidos na Câmara. Já no Senado, eu percebo uma independência maior desses partidos. Isso tem dado, neste ano, nesta sessão legislativa, um espaço, digamos assim, para que o Senado exerça de forma mais feliz a cobrança e a pressão sobre o Poder Executivo para que ele faça o que deve fazer. Paro por aqui, já estourou meu tempo, muito obrigado pelo convite, eu espero que, de alguma forma, minhas palavras tenham servido aí para auxiliar na compreensão do papel da Câmara nesse momento de enfrentamento à Covid. Muito obrigado, Fernando. Ministro Jobim, um grande abraço a ambos. Obrigado, Molon. Muito obrigado, deputado Molon. Vossa Excelência deixou claro a disfuncionalidade que estamos vivendo hoje em relação ao Poder Legislativo. Não se aplica só ao Legislativo, também se aplica ao Judiciário. Eu vou fazer um breve encerramento para dizer que a riqueza desse painel, não só do nosso painel deste último sobre o federalismo, mostra, Fernando, o desafio. Veja, nós tivemos N informações de condutas, quer o prefeito Edinho mencionando o que está fazendo lá em Araraquara, quer a prefeita aí de Caruaru, Stuart referindo o problema relativo à dependência da União em relação a recursos, o que foi reiterado pelos professores da USP. Nós tivemos a manifestação da dona Paula Miraglia sobre o problema da informação. Ou seja, temos um conjunto que tem que se organizar. Um conjunto que tem que se organizar naquela perspectiva que eu insisto. Vamos definir o que temos que fazer. O que deve ser feito objetivamente. Elencado o que deve ser feito objetivamente, através da experiência de todos, inclusive a experiência referida pelo Dr. Dimas Covas, sobre a experiência de Santana, do estado de Santana. Enfim, nós temos elementos. Organize-se esses elementos, trace-se uma linha, digamos, um plano de ação dos municípios nacionalmente com a flexibilidade necessária para atender às realidades locais. E aí, nós não... Ou fizemos isso, Fernando, ou só fizemos esse seminário e esse binário para marcar posição. E a população está cansada de marcar posição. Não nos interessa marcar posição. Interessa a gente definir linhas de conduta. Depois, se resolve quem vai fazer, se a competência é da União, dos estados, dos municípios. Vamos parar de reclamar, vamos fazer. Como diria, e aí o Bolão vai rir um pouquinho, como diria o Partido Republicano Rio-Grandense do início do século: se não fizerem, deixa que a gente faça. E assim foi, e assim nós devemos conduzir todo o nosso trabalho. Parabéns ao Fernando por tudo isto. E lembrando que tem coisa, e aí o Lu Anderson, que parece que é o relator, um dos relatores, junto com qual é o outro relator, vai exatamente ter uma responsabilidade de coletar, juntar esses elementos, separar e nós trabalharmos em cima de um modelo operacional para discutirmos depois quem tem que fazer, deixa de fazer, e o que fazer para aqueles que não fazem. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o Fernando. Muito obrigado, ministro Nelson Jobim. O outro relator é o Reale Palazzo. Eu quero aqui dizer que o nosso primeiro objetivo foi cumprido. Nós fizemos um seminário da mais alta qualidade, da maior relevância, 3 painéis que uniram aqui com os coordenadores, o Wanderson Oliveira com toda a sua experiência,
de secretário de Saúde, reuniu uma seleção de especialistas que trouxeram para nós a urgência, os caminhos. Quer dizer, hoje nós temos aí um cenário conservador, uma expectativa, a palavra não é expectativa, né? Mas uma triste previsão de chegarmos a 750 mil mortos no início de setembro. Então, isso faz com que urge na sociedade respostas a isso. E se o governo federal, é claro que todos nós aqui temos a intenção de que o governo federal assuma suas responsabilidades, né? Ninguém aqui joga contra porque nós estamos defendendo a vida. Nós podemos ter oposição política ao governo, mas queremos que o governo haja. Agora, também não podemos ficar esperando, né? Aquele esperando Godot, que jamais parece que vem. Então, esse seminário, ele trata de conseguir, ao ouvir a sociedade, e aqui foi tratado todas as necessidades que a sociedade tem, por exemplo, para estabelecer o lockdown, que, segundo os especialistas, é necessário, assim como é necessária a vacina, assim como é necessário. É preciso ser dadas as condições para que isso aconteça. E para que isso tenha essas condições, por exemplo, o Edson Fernandes fez aqui uma fala muito importante, de dizer da possibilidade de que governadores venham encontrar no Senado autorização para conseguir empréstimos, para conseguir viabilizar a aquisição dos meios, né? Inclusive da possibilidade de completar o auxílio emergencial necessário para um lockdown de 21 dias, se no momento que for adequado a utilização disso. A prefeita Raquel Lira falou aqui em governança. Eu acho que essa é a palavra, nós precisamos de uma governança pela vida. E, portanto, aqui eu fico muito feliz, né, de a gente ter aqui, nessa mobilização que o Murilo faz com a sociedade, a gente ter ouvido amplos setores, não só aqueles que estiveram aqui representados, mas todos os outros que a gente vem ouvindo nesse processo de construção, mas principalmente pelo privilégio da gente ter aqui a liderança do ministro Nelson Jobim, que talvez seja um dos homens mais experimentados na vida pública, passou pelos 3 poderes, conhece os caminhos, e a gente tem o privilégio de ter ele aqui na liderança dessa construção. Ele aponta aqui quais são os desafios, e nós temos tarefas agora. Pelos gráficos que o Wanderson Oliveira nos apontou, no dia 14 de junho, me pareceu ali uma data muito significativa, porque é onde o gráfico dele aponta que a gente pode caminhar para um cenário em que se amenize, desde que sejam tomadas todas as medidas necessárias que não estão sendo tomadas. Portanto, acho que isso é muito pouco provável. Um cenário realista, e tem um cenário que a coisa pode ser muito pior do que nós estamos imaginando. Portanto, o que significa? Nós não temos tempo a perder. Nós precisamos reunir novamente essas lideranças que aqui tiveram hoje, os prefeitos, os deputados, os senadores, os especialistas, junto com o ministro Nelson Jobim, junto com o Wanderson, com o Murilo. Nós precisamos reunir essa turma e partir para encontrar essa governança que a prefeita Raquel Lira se referiu aqui. Então, nós saímos daqui muito satisfeitos com esse encontro, com a tarefa agora de, nos próximos 7 dias, trabalharmos em cima do documento que possa representar esse seminário de 5 horas, né? 5 horas de debate em cima do tema, e que, a partir desse documento, a gente possa, no dia 14, com a presença de todos vocês, eu quero já desde já convidar o líder da oposição, Alessandro Molon, para estar conosco, o prefeito Edinho, os governadores que estiveram aqui, o Wellington Dias, o governador Camilo, a prefeita Raquel Lira, os representantes que estiveram aqui dos fóruns estaduais e municipais de saúde, dos prefeitos e dos governadores, para que a gente possa, portanto, vir com a responsabilidade de achar um caminho e entregar respostas urgentes para a sociedade, porque a diferença entre a gente achar essa resposta ou não será traduzida em centenas de mil mortes. E nós temos que evitar cada uma delas. Portanto, eu agradeço a cada um de vocês. Eu quero aqui fazer um agradecimento muito especial, eu não poderia deixar de fazer isso. Direito Já é um movimento espontâneo da sociedade, e para organizar tudo isso aqui, tem muita gente que põe a mão na
a massa no seu tempo livre aqui, gente que é apaixonada pela democracia e, como não, pela vida. Queria agradecer aqui o Adriano Massuda, Alex Lopes, Alexandre Martins, Alexandre Oliveira, Arlindo Felipe, Diego Andrade, Douglas Gomes, Fabiana Rodrigues, Grace Carreira, Graziele Rodrigues, Jamir Nogueira, Kelly Ortiz, Lívia Lemos, Marcos Farias, Mariana Lacerda, Marisa Mello, Murilo Murá, Reale Palazzo Martini, Renan Longuinho, Ricardo Galhardo, Ricardo Skog, Vitor Imafuco, que fez essa transmissão conosco, Wagner Pires, e agradecendo aqui a Camila Roupert e a equipe toda da Central dos Sindicatos Brasileiros, responsável pela transmissão, Antônio Neto, Alessandro Rodrigues, o Vini e o Luiz Teixeira. Eu agradeço a todos vocês, acho que tem muito mais pela frente. Obrigado a todos e até breve.